Não, o Racing não é fraco e sim, ele pode assustar o Flamengo. O motivo eu vou te explicar já já, mas é melhor nem perder tempo e cair direto para falar sobre tática. Sem tatiquês! O Flamengo vem de duas finais, dois jogos extremamente físicos contra equipes que fazem marcação individual, especialmente em setores determinados. O Palmeiras basicamente no campo inteiro. E agora ele vai enfrentar novamente uma equipe muito física que faz marcação individual, especialmente em alguns setores. É verdade que o Racing não é um time que vai tentar marcar o Flamengo tão alto durante tanto tempo quanto Palmeiras e Botafogo fizeram, mas é uma equipe muito descansada que atuou a última vez na sexta-feira passada e com os reservas. É uma equipe numa mobilização extrema para uma partida que é a mais importante da sua história desde 1997, quando eles perderam a oportunidade de enfrentar o Cruzeiro na final da Libertadores ao perder para o Sporting Cristal. O Racing é treinado também por um ídolo, assim como o Flamengo. Só que o Gustavo Costas lá se tornou uma espécie de santo. Ele foi o mascote do time, que foi campeão da Libertadores em 67, se eu não me engano, e depois passou a ser o jogador com o maior número de atuações na equipe profissional. Agora, técnico da equipe pela segunda vez, ele vem da conquista da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana, ambas contra times brasileiros. Sim, o contexto não é nada simples, mas o Flamengo, óbvio, tem condição de levar a vitória e de vencer até bem, mas para isso vai ter que se cuidar sim, e a gente começa a te contar isso a partir de agora. Não deixa de dar o teu like, a tua contribuição gratuita do like e, se possível, do hype no vídeo, hypar o conteúdo, porque dá muito trabalho estudar adversário, tá? E já agradeço também ao meu amigo Mauro César Pereira, que me tirou muitas dúvidas sobre esse adversário, que é uma das equipes que ele acompanha de muito perto há muitos anos. Vamos lá? Como a gente sempre faz, vamos falar sobre o time base dessa equipe e as características-chave, tá? O goleiro titular é o Cambese, não mais o Arias. O Facundo Moura é que tem jogado na lateral direita e não o Martirena. O Pardo, zagueiro que fez o gol da classificação nas oitavas de final, é o zagueiro pelo lado direito, e o Marcos Rojo, experiente, ex-Manchester United, o zagueiro canhoto, jogou Copa do Mundo e tudo mais, zagueiro grande, né? O Rojas é o lateral esquerdo, Santiago Sousa, o Nardoni e o Almendra fazem uma trinca de meio de campo de muita força e boa capacidade de construção. Curiosamente, essa é a posição que eles mais têm jogadores, né? Também tem para essas funções, por exemplo, o Zaratio, que a gente conhece muito bem, também tem o Zuculini, que também é um jogador grande, tem outros jogadores, o próprio Luciano Vieto pode ocupar ali uma dessas três posições, embora não tenha sido tão utilizado assim, tá? Então é um time com uma trinca de meio bastante ali vigorosa e que é quem faz o time jogar, muito impulsionado pelo Almendra e pelo Nardoni. O Nardoni é uma joia, né, do Racing, que está lá já há alguns anos e tem um valor de mercado alto, é um jogador ainda jovem, qualquer dia pode estar pintando aqui no futebol brasileiro. No ataque, eles têm utilizado em alguns jogos o Martirena, aberto pelo lado direito, e o Solari, que é o segundo jogador mais decisivo do time, aberto pelo lado esquerdo. No comando do ataque, ele, Maravilha Martins, né, um jogador que em campo dá para notar o seu caráter. É um jogador, aquele 9, você vê que não desiste de bola nenhuma, que vai até o final, que faz muito gol, que compensa às vezes uma falta de técnica na raça, que não é tão grosso assim quanto pensam, e foi um dos argentinos com o maior número de gols na última temporada, tá? Ou no último ano. Então, Maravilha Martins é um jogador que tem uma história de vida muito interessante. Se vocês quiserem, pesquisem um pouco mais que vocês vão entender. As características-chave desse time, como eu falei, saída de bola sempre longa, jogo físico, o Maravilha Martins ali duelando e sendo meio time, algumas tentativas de linha de fundo, é um time que chuta muito de fora da área, especialmente com a Almendra e com o Solari, que é um chuta-chuta, tá?
E Martirena também finaliza bem de fora, o próprio Nardoni, mas especialmente Almendra e Solari são jogadores que chutam bastante de fora da área. Tem uma bola parada ofensiva forte, tem um detalhe na bola parada defensiva que eu vou mostrar quando a gente for para o campo, além de fazer perseguições longas na defesa, olha lá. Um bom insight aqui, Filipinho, que já sabe muito bem disso. Então, avançando um pouco para o time que deve jogar, a gente já sabe que o Pardo e o Rojas não vão jogar. Cara, são dois jogadores da espinha dorsal dessa equipe, desfalques terríveis para o Racing. E do lado direito do ataque existe uma dúvida, tá? Será que ele vai com o Martirena? Eu tô até apostando que ele vai com o Konechny jogando pelo lado esquerdo, ele que é canhoto, e o Solari jogando pelo lado direito, enquanto o Colombo deve substituir o Pardo e o Queiroz, que é uma reposição bem abaixo do Rojas, deve atuar na lateral esquerda, mantendo o esquema tático. Com o Konechny, que ele vai ter um canhoto pelo lado esquerdo e com o Solari um destro pelo lado direito, tudo para cruzar mais bolas, servir mais bolas ao Maravilha Martínez, tá bom? Então vamos pro campão? Vamos lá. No caminho eu lembro vocês que a TES é patrocinadora aqui do canal e tem uma promoção incrível para vocês. Nós estamos falando da melhor IA do mundo, que é brasileira, fundada por um rubro-negro, o Rica Barros, @RicaBarros. Segue ele lá nas redes sociais porque vale a pena. É um gênio brasileiro que está ali colocando uma inteligência artificial brasileira para disputar com as gigantes lá do Vale do Silício. A TES é uma agente de IA que junta dentro dela 200 IAs, ou seja, a IA que você usa está dentro da TES. E o melhor, a TES custa R$ 44,00 por mês, ou seja, menos da metade só do ChatGPT na versão paga. Ou seja, se você é cliente do ChatGPT, não faz o menor sentido continuar sendo sem migrar para a TES, porque na TES você vai ter, além da versão paga do ChatGPT, vai ter o Google Gemini, vai ter o DeepSeek, vai ter todas as outras IAs importantes. A TES já está em mais de 100 países. Eu não sei mexer em IA. Cara, você vai aprender, porque eles vão te dar gratuitamente um ano de acesso na Universidade da IA, que custa R$ 3.600. A TES não parou por aqui, continua em atualização, já tem muito mais recursos e funcionalidades do que quando a gente começou essa parceria de sucesso. Então aproveite, porque a TES é importante para você recuperar o seu tempo de vida. Eu, por exemplo, uso a TES para formatar os roteiros dos meus vídeos, para me ajudar a estudar para os vídeos, para me ajudar a colocar a configuração adequada para que o conteúdo seja entregue. Então eu recupero cerca de 1 hora por dia graças à TES, tá bom? Então aproveite, clica no link na descrição do vídeo, no comentário fixado, ou mira nesse QR Code que está aparecendo aqui enquanto eu falo, e aproveite, tá bom? Igual a gente vai aproveitar essa semifinal de Libertadores, que é momento de desfrutar. Então vamos pro campão. Lá em organização ofensiva, aqui a gente vê um pouco do desenho desse Racing, né? Que joga num 4-1-4-1, 4-3-3 e tem essa trinca de meio de campo como o setor mais importante da equipe, com Sousa, Almendra e Nardoni, tá bom? Um time que joga muito longo, luta pela segunda bola e não vai fazer nada muito diferente disso do dia para noite, porque não é coordenado para tal. Então a gente tem que estar muito atento nas segundas bolas, tá? Dá muita largura na frente, então tenta muitas vezes não sair direto no Maravilha Martínez. Aqui eles tentam sair com o Martirena, né? E depois o Martirena tenta acionar o Maravilha Martínez, e outras vezes eles tentam fazer jogadas mais à profundidade, tá? Com quem tá vindo de trás, como nesse caso foi o Solari, que é um jogador de muito oportunismo, tá? Faro de gols importantes pelo Racing, tá? Quando a gente vê essas saídas longas, tá? Muitas vezes nessa segunda bola é que tá o ouro, tá? Então é um time que vai muito vigorosamente tentar ter superioridade numérica naquele lance de 4 contra 3 para vencer as segundas bolas, tá? Em outros momentos, numa segunda fase de construção, é um time que vai buscar baixar o Sousa entre os zagueiros e colocar o Nardoni à frente dele, deixando 6 jogadores à frente. Para quê?
Pra quê? Pra quê? Pra receber uma bola longa, mas nem sempre essa bola longa ela é aleatória, né? Aqui a gente vê que o Facundo Mura, lateral direito, vai progredir em diagonal para tentar receber essa bola dentro da área. A segunda bola vai vir pro Solari, que vai de primeira finalizar na trave, tá? Isso foi na quartas de final contra o Vélez. Então você viu que são caras que chutam rapidamente a bola. Quando vai pro Maravilha Martins, ele tende a ter vantagem, tá? Embora não seja um centroavante alto, ele tem 1,77 m, minha altura. É um cara que em uma bola, em um passe, ele costuma ajudar-lhe. Se o zagueiro não chegar muito decidido e eventualmente ele vai tentar buscar os lados para disputar com laterais, se o zagueiro não chegar muito decidido, ele pode perder e o Solari ou o Martirena ou o Konechny vão estar prontos ali para finalizar as jogadas. É um time que não corta a conversa, que tem um alto número de finalizações e que a gente nota que pelo tempo que ele fica com a bola é maior ainda, tá? Aqui bola longa no Maravilha Martins, ele vai perder o duelo, mas ele não aceita a derrota, tá? É um jogador de muito caráter, cara. Quando você vê ele jogando, dá pra reparar muito facilmente. Onde ele tá? Tá seguindo até o final e vai fazer a falta. Aqui ele tá perdendo um duelo, ó. Na verdade, ele tá começando a duelar contra um jogador que não tá nem perto de deixar a bola livre pra ele. Ele vai ganhar o duelo e vai criar uma chance de gol com muita força que ele tem. Ele não tem uma relação com bola tão ruim quanto muita gente vai dizer pra vocês. Aqui, segunda bola, ele protege como ninguém e vai numa zona ali congestionada, trombando que nem um louco ali e eventualmente levando vantagem, tá? Um centroavante que muitos times gostariam de ter. Aqui no Brasil jogaria tranquilamente em pelo menos 16 times da Série A, no mínimo de titular, tá? O Rojas, lateral esquerdo, é um jogador de muita qualidade que é desfalque para essa primeira partida, tá? E muito pautado nesse jogo de linha de fundo que acontece não só com ele, o Racing conseguiu sua classificação. As duas jogadas foram criadas pelo lado esquerdo, especialmente uma com o Rojas, a outra com o Solari, e o Maravilha Martins fez o gol da classificação, tá? É um time que curte os latereios. Então, assim, a defesa do Flamengo, a gente não sabe se o Léo Ortiz vai conseguir voltar a tempo. Danilo ou Léo Ortiz com o Léo Pereira vão precisar se cuidar muito nesses duelos aéreos. Seria muito importante que o Ortiz voltasse, até por isso, porque o Flamengo tem uma dupla de defesa muito coordenada, né? Ali não há um problema com ritmo de jogo, com saída de bola e coordenada, né? Então, o time que joga lateral e, se sobrar na frente ali, finaliza. Aqui o Almendra finalizando de canhota, ele é ambidestro praticamente, tá? No momento das bolas paradas, é um time que coloca todas na área e muitas vezes finaliza em dois tempos. Então, joga numa segunda trave para depois finalizar na primeira. Isso é muito comum, tá? Aqui, cabeceia na primeira trave para poder finalizar por dentro. É muito comum esse time não finalizar diretamente. Aqui, ó, contra o Peñarol, um jogo que foi uma grande virada deles, né? Segunda trave e finaliza por dentro. E aqui, o gol mais importante da campanha, né, contra o Peñarol da classificação já nos acréscimos, o Pardo já na segunda trave era a coordenação de cruzar, né, de voltar para dentro, mas ele cabeceou direto e fez o gol da classificação. Tem imagens muito bonitas desse momento aí, dessa classificação. Vamos falar desse time defendendo. É um time que defende num 4-1, deixando o Sousa mais atrás e os dois volantes médios ali, Almendra e Nardoni, mais por dentro, mas que é um time essencialmente de perseguições longas e marcação individual. Então aqui a gente vê, não é o Rojo aqui, eu acho que foi o Colombo, saltando aqui a pressão por dentro, deixando só 3 na última linha. Vai ter o passe errado do Sousa, mas se fosse certo daria o mesmo impacto, né? Porque ocupando o espaço às costas ali do jogador do Colombo, né? Do Racing, que acabou subindo ali para fazer uma perseguição longa e gerando uma chance de gol pro Vélez logo no começo daquela eliminatória, tá? É um time que, especialmente nesses 3 homens de meio, faz encaixes individuais o campo inteiro, tá? O campo inteiro. Para onde os caras forem para casa, eles vão junto. Então, os 3 jogadores de meio e os 2 laterais estão o tempo todo encaixados. Olha aqui a gente vê o Almendra
e o Nardoni no encaixe individual, jogadores do Vélez, e o camisa 26 do Vélez vai disparar, vai tentar disparar ali pelo lado. E aí você vai ver que o Nardoni vai até a casa dele, tá? E notem como o Moura já foi atraído ali pelo ponta adversário. Então, muito possivelmente, o Flamengo vai usar o Samuel Lino ou o Carrascal para tentar atrair o Moura e colocar alguém para atacar essas costas. Isso está bastante exposto e é pouco provável que o Gustavo Costas crie alguma coisa para evitar, tá bom? Não é um time que tem feito linha de 5, por exemplo. Ele faz perseguição longa, muitas vezes a gente vai ver até 6 jogadores nessa linha. Então não é porque é uma linha de 5 zonal, mas sim é uma marcação individual. Quantos estiverem lá atrás vão ser quantos marcadores vão ter. A falta de pressão no homem da bola, especialmente numa segunda fase, é uma das marcas desse time e isso sobrecarrega os jogadores que estão ali para fazer marcação individual. Então a gente vê de novo o Moura perseguindo ali, saltando a pressão e de novo o Nardoni tendo que correr atrás do camisa número 26 do Vélez, que vai conseguir cruzar de dentro da área, tá? Então um time com os talentos individuais do Flamengo e esse tipo de oportunidade pode gerar desencaixes muito facilmente, tá? Aqui, passe por dentro, falta de pressão no nome da bola, passe por dentro ao pivô e o Colombo de novo vai subir, né, para fazer uma perseguição longa. Tipo o gol do Palmeiras do Flamengo contra o Palmeiras, sabe? Vai acontecer a mesma coisa, tá? Então aqui o jogador do Banfield faz esse domínio orientado, a bola vai pro jogador que tá atrás dele e ele finaliza de fora da área para vencer ali o Cambeses, tá? E fazer o gol. Então é um time que expõe bastante esse espaço às costas da última linha, muito por conta das obrigações de perseguição longa e encaixe dos laterais e dos zagueiros também, além dos meios de campo muitas vezes serem tirados da frente da área por conta dos encaixes individuais que eles fazem. Aqui o Colombo salta de novo, deixa espaço às costas e o Rojas não lê direito também que a bola vai entrar nas costas dele. Não é um bom jogador defensivamente, mas não vai jogar, né? Então, vamos ver se o Queiroz é melhor que ele defensivamente ou não, mas esses passes em profundidade nas costas do Rojas são comuns, nas costas do Martirena quando tá de lateral também, mas nas costas do Moura não, e é por essas e outras que o Moura joga. O Martirena é o favorito dos jornalistas que cobrem só mercado da bola o ano todo, né? Que ele vai chegar no Flamengo toda vez, mas é um jogador frágil defensivamente, por isso tem jogado de ponta. Agora vai o Bizu, tá? Devia ter uma vinheta do Bizu. Então, Bizu aqui, Rodrigo Caio, meu irmão. Olha isso aqui, meu amigo. O time do Racing faz marcação individual nos escanteios, tá bom? E não é uma marcação individual efetiva, é um time que toma muitos gols dessa maneira, permite muitas finalizações dessa maneira, tá? O Huracan aproveitou bastante, embora quase não tenha conseguido fazer gol, na verdade não fez gol nesse fundamento, mas quase fez vários gols, e notem aqui que são vários duelos, se você espalhar, tirar jogadores de dentro da área, você tende a conseguir gerar impulsão, então vai ter gol de Léo Pereira, ou de Léo Ortiz, ou de Danilo, tá? Muito possível que aconteça isso, porque eles fazem esse tipo de marcação individual. Olha aqui nesse lance, acho que foi contra o São Lourenço, deixa eu ver contra quem foi, não sei se é a Universi, não sei qual que é o time. Não me lembro. Aqui, você tá vendo aquele trenzinho lá, ele, né? Aquele trenzinho lá e um jogador na frente pegando a referência do jogador do Racing, né? Todo mundo ali em caixa individual, exceto o camisa 7, que é o último a correr. E ali, notem como cada um vai correr para um lado e quem vai finalizar é o cara que tá rachurado mesmo, ó. O cara que tava ali o tempo inteiro. Tiraram todo mundo de perto dele, com isso ninguém bloqueou a bola antes, todo mundo tava preocupado em correr, pouca gente preocupada em pular, e ele praticamente sem saltar cabeceia de dentro da pequena área, enquanto o colega dele com a camisa 7 estava completamente livre. Se fosse na segunda trave, ele ia estar completamente livre para finalizar. É uma equipe muito emocional, é um time que, naquela pegada argentina bem piegas, tenta vencer baseado na lenda ali, que é o Gustavo Costas, né? Respeitosamente falando, claro, uma lenda no aspecto positivo, uma lenda do Racing, né? E isso tem inspirado a arquibancada, a mobilização deles é incrível, a gente não pode cair no erro de analisar eles pelo Campeonato Argentino ou pela Copa da Liga. São um time que está totalmente mobilizado para essa partida. No banco tem grandes jogadores, o Luciano Vieto, que foi um carrasco do Flamengo no Mundial de 23,
tá lá o Zaratio, que eu já falei, o Zuculini, que eu já falei. Tem alguns bons jogadores, tá? Tem um outro centroavante, que é o Roque Balboa. Tem um outro centroavante também. É um time interessante, é um time simples, taticamente. Você vê ali, parece bastante uma equipe treinada pelo Filipão, tá? Gustavo Costas é da mesmíssima escola do Filipão, digamos assim. E agora, esse tipo de jogo, especialmente sendo o terceiro jogo de uma sequência duríssima, que vai ser de pelo menos 5 jogos, cara, ele me preocupa sim, tá? O Flamengo ele tem aguentado muito bem o tranco fisicamente, mas agora a diferença é muito grande em aspecto de dias sem jogos, tá? Então me preocupa bastante como que o Flamengo vai conseguir encarar esse jogo. Ele precisa demais fazer um primeiro tempo forte, conseguir condicionar o placar no primeiro tempo, porque isso pode fazer muita diferença, tá bom? Então é o que eu penso sobre essa partida. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e não se esqueça de recuperar tempo de vida, aproveitando a promoção da TES, que tá metade do preço do ChatGPT, e tem ChatGPT lá dentro, é tudo legal, tudo certinho. Aí eles compram o API do ChatGPT e te entregam tudo de R$ 200, então aproveita, tá bom? Obrigado, e por aqui eu fui, espero que tenham deixado o like aí no vídeo. Se não deixou, eu vou brigar com vocês, eu vou entrar aí no computador de vocês e vou deixar o like por mim aqui, tá bom? Valeu, obrigado.